A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 13 de outubro de 2012. Seja bem-vindo à 100ª edição do Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, teremos uma edição especial comemorando as 100 edições do Observatório do Esporte. Vamos fazer um balanço sobre os principais assuntos que já abordamos aqui no programa. Conversamos com ex-integrantes do Observatório, que deram suas opiniões sobre a experiência no programa e algumas edições marcantes. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, João Paulo Benini, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e eu, Luiz Moraes. E vamos começar com o comentarista Tuca Américo. Olá, Tuca! Qual a edição do Observatório e... primeiro, por que o Observatório do Esporte foi criado? Qual é a edição que você mais gostou de participar? Só pra gente dar aquela atualizada, de repente, no ouvinte que não acompanha desde a primeira edição. Bem, saudações, amigos de mesa, ouvintes, né? Na verdade, eu acho que, do meu ponto de vista, a edição mais importante foi a primeira, porque foi todo um esforço para chegar à primeira edição. Se é difícil chegar aqui à 100ª, foi mais difícil, eu acredito, chegar à primeira edição, porque você tinha que formatar o programa, tem toda uma estrutura dentro da universidade, né, convencer as pessoas envolvidas que isso era possível. Sempre houve, a gente já discutiu aqui de forma sincera, sempre houve um desprezo da academia pelo esporte, né? O esporte e o humor são duas áreas que na academia não são muito reconhecidos. Isso mudou bastante, eu acredito, mas há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, era muito difícil esse tipo de espaço. Então eu acredito que a primeira edição foi a mais importante porque foi a concretização de uma vontade, de um ideal de criar um programa que envolvesse os professores, os alunos, né? E eu acredito que a gente tem um resultado satisfatório. Quando o Zeca está aqui desde o começo também agora dessa fase do programa, e eu gosto muito de ressaltar, você é um exemplo disso, eu sempre falo para os alunos que participam, principalmente, que aqui a gente tem uma formação realmente profissional. Muitas pessoas que passaram por aqui vão falar com a gente, estão atuando no mercado, estão trabalhando, estão iniciando suas carreiras. O próprio Vladimir Bianchini, né, que hoje está na Estadão e ESPN, passou aqui lá no piloto, ele nem chegou ao primeiro programa, né? Ele participou dos pilotos antes que ele conseguisse concretizar o primeiro programa. Então, eu acho que isso, pra gente, como professor, é uma recompensa enorme. Ver que as pessoas que passaram por aqui aprenderam e estão desenvolvendo suas atividades no mercado. Você se lembra que a gente estava na mesa no primeiro? No primeiro programa era eu, o Zeca, a Piri e o Sérgio Bruno Trivelato. Foi assim que nasceu a fase oficial do programa. E antes, numa fase de piloto, era eu, Sérgio Bruno Trivelato, o Vlad e o William Douglas. Que também o William Douglas hoje também atua na área. Atua como jornalista em São Paulo. O William, até um tempo, acho que um ano e meio atrás, veio aqui na Unesp dar o seu testemunho para os alunos em formação do curso. A última notícia que eu tive dele é que ele estava no Diário de São Paulo. Não sei se ele continua na redação do Diário. Sim, mas são pessoas que começaram com a gente e estão aí no mercado. Então também minha saudação a todos que participaram do processo até hoje. E eu queria destacar um programa inusitado que eu gosto muito, que a gente teve um programa discutindo sobre touradas. Zeca fez explanação que é esporte, que não é esporte se tourada... as touradas se configuravam como esporte. Então eu acho que é um espaço que dificilmente você teria numa rádio discutir esse tipo de assunto, né? E a vontade do programa sempre foi, e o próprio nome diz, é trabalhar como observatório da mídia esportiva. Então colocar esse nome observatório da mídia esportiva ficaria muito comprido. Então a gente optou pelo Observatório do Esporte, mas a nossa intenção, eu acho que a gente continua fazendo isso bem até hoje, é fazer essa crítica, essa visão dos fatos, de como eles são abordados, vistos, através dessa crítica a cobertura da mídia.
Quem também está no estúdio é Carlos Napolitano, que saiu de ouvinte assíduo para comentarista hoje aqui na mesa. Olá, Carlos, qual sua edição preferida? Nosso calouro, né? Nosso integrante, embora não seja tão jovem assim, mas é o nosso mais recente integrante da equipe do Observatório. O mais recente contratado? É. Se eu não estiver errando nas contas aqui, essa aqui é a minha 5ª participação. Então, dentre essas que eu participei, a que me marcou nessa pequena história aqui com vocês foi a da comemoração dos 90 anos do rádio. Por relembrar narrações do Fiore Giliotti, do Osmar Santos. Então, como participante da mesa, essa foi a participação que mais me emocionou, que mais me agradou. Mas eu tenho aqui uma vaia. Eu, como ouvinte, teve um programa que vocês fizeram que vocês só trataram do Corinthians. Se não me engano, foi na época da Libertadores. Então fica uma vaia do ouvinte aqui pra vocês da mesa. Mas um título conquistado depois de tanto suor. E naquela oportunidade eu não estava aqui, mas a Piri, que é uma fanática pelo Corinthians, não deixaria que o programa tivesse outra tônica que não comemorar a Libertadores do Corinthians. Tudo bem que se estendeu isso por mais de uma semana, mas a Piri, que vinha sempre com a camisa do Corinthians até nas gravações, ela com certeza não ia deixar isso passar batido. Naquele programa acho que foi só ela que falou, né? Acho que não ouvia mais ninguém, só ela falava sobre o título. Até você foi citado nesse programa, né? Porque a gente conseguiu descobrir o seu lado corintiano, que você disse que já chegou diante do jogador Neto, sim, num hotel, e disse: Neto, eu torci pra você em 1990 na final do Brasileirão entre São Paulo e Corinthians, primeiro título nacional do Corinthians. Torci mesmo, torci por ele e torci por alguns amigos corintianos que nunca tinha visto seu time ser campeão brasileiro. Então tinha vários amigos aí mineiros, corintianos, então eu torci por eles, né? E torci pro Neto, que eu acho um grande jogador, foi um grande jogador de futebol. Então vejam o lado alvinegro do nosso Carlos Napolitano. Agora é a vez de Zeca Marques. Zeca, que é um dos fundadores do Observatório, acho que já participou de alguns programas que marcaram, Zeca. Eu gostaria que você trouxesse pra gente, relembrasse esses programas marcantes, os temas que nós tratamos aqui no Observatório e que de alguma forma ficaram guardados na sua memória. Bom, primeiro eu quero fazer um agradecimento ao meu amigo Tuca Américo por ter me feito o convite para integrar esse projeto. Acho que era natural a minha participação no Observatório do Esporte, até porque desde 2010 eu passei a liderar o GCF, o Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol, fundado pela professora Sandra Turtelli, que hoje está aposentada da Unesp. E o GCF é o grande parceiro do Observatório, né? O GCF tem encontros quinzenais em que a gente discute questões que envolvem o esporte, a sociologia do esporte, a imprensa, a mídia esportiva, publicidade. Na última semana, por exemplo, tivemos um encontro diferente em que a aluna Tatiana Ushinohama, do mestrado aqui da Unesp, utilizou os integrantes do GCF como um grupo focal para auxiliar a pesquisa que ela faz aqui no mestrado sobre transmissões de futebol na televisão, né? Então, aqui o meu agradecimento sincero e comovido pelo convite do Tuca, porque o Observatório do Esporte é uma das coisas que mais me dá prazer de fazer na Unesp, porque é o lugar onde eu posso colocar aquilo que eu venho estudando e pesquisando há muitos anos, que é a relação do esporte com a comunicação, né? Eu acho que o Observatório ocupa um espaço singular no rádio. Apesar de estarmos numa rádio universitária, ligada a uma instituição pública, nós conseguimos fazer um programa que eu acho que não tem paralelo no rádio brasileiro. Porque, veja, os programas esportivos quase sempre falam sobre futebol e, em alguns momentos, sobre alguma modalidade, e aí convidam especialistas para falar sobre a modalidade. Mas eu pergunto a vocês, quem no rádio esportivo brasileiro tem condições de falar sobre mais de uma modalidade esportiva? Falar sobre duas, pelo menos. São pouquíssimas pessoas. E a gente aqui, depois a gente pode até relacionar as modalidades que já estiveram presentes na nossa discussão, a gente consegue falar sobre praticamente todo o universo esportivo, seja pelo lado do próprio esporte, como no programa da semana passada, em que fizemos um especial sobre o remo, como sobre a cobertura que a imprensa vem fazendo sobre a cena e o fato esportivo. Então, acho que é um programa diferenciado, singular, com todas as dificuldades que nós temos de produção, porque não temos recursos, né? A gente tem algumas pequenas bolsas de extensão dos nossos produtores, mas eu acho que o diferencial é esse, é conseguir conciliar o lado da academia com o lado do mercado. Como o Tuca disse, praticamente todas as pessoas que passaram por aqui estão hoje empregadas no mercado
de comunicação. E acho que o grande diferencial é esse. Como é que a gente consegue aliar o saber da academia e a prática de mercado, oferecendo um produto que eu acho que é agradável para quem faz, agradável para quem ouve, né? E alguns programas que eu acho que foram interessantes, pelo menos para mim. Nós falamos de 3 centenários aqui, de clubes que tiveram um especial, né, um programa especial para eles. O centenário do Corinthians, né, em 2010, que também dividiu o espaço com o centenário do Noroeste, né? E neste ano o centenário do Santos, que foi um programa que para mim foi muito interessante, apesar da participação do nosso João Paulo Benini, que quis puxar a brasa para sardinha alvinegra corintiana, né? Parasitou a ocasião, né? E para mim foi emocionante também no ano passado a Portuguesa ter sido pautada, né, praticamente durante todo o segundo semestre, em função da belíssima campanha que ela fez na Série B, combinando com o campeonato, o título e o acesso para a Série A. A Barcelusa. Né? A Barcelusa. E cabe lembrar também que o nosso início, Tucamérico, lá em 2010, foi às vésperas da Copa do Mundo da África do Sul. Sim. O programa entrou ao ar pela primeira vez no mês de maio e logo no mês seguinte nós dedicamos praticamente todas as nossas programações, né, e programas ao Mundial da África do Sul, né? E como eu disse que o Observatório é um programa que dá muito prazer, eventualmente eu viajo muito em função de congressos e atividades acadêmicas, e eu sempre me esforço para poder estar presente no programa, seja por Skype, seja por um telefonema, seja entrando ao vivo, como eu já fiz, inclusive, quando viajei para o exterior várias vezes, e que continuo tendo a vontade e o prazer de poder participar aqui dessa mesa seleta, caros amigos. Temos também aqui na mesa João Paulo Benini, conhecido também como Papa, que já teve até um quadro especial no programa. Papa, qual foi aí o que mais te marcou aqui no Observatório do Esporte? Eu acho que começou marcando ainda antes do Observatório, quando a gente ainda estava na Rádio Unesp Virtual e aí conhecendo o Zeca, o Tuca, participamos do curso de futebol e cinema, que acho que foi uma oportunidade para que a gente conseguisse se aproximar desses professores que de uma forma ou de outra atuavam no meio esportivo, que era um meio que a gente já tinha uma predileção, e a partir desse contato, o convite para vir participar da equipe inaugural dessa fase, né? Então, apanhamos muito, porque a produção que a gente fazia para a rádio virtual não chegava aos pés da produção que era feita para cá. E mesmo engajamento para que a coisa realmente funcionasse. Então, no primeiro ano, 2010, eu fiquei como um voluntário aqui no programa. Em função do contato aqui no programa, do produto que a gente conseguia expor para o público, tive a oportunidade de ficar um tempo afastado do programa porque estava trabalhando numa assessoria de imprensa. Então, as referências minhas partiram desse programa, de pessoas desse programa. Na época, o Danilo Koga, o Fábio Fleury, que hoje é nosso diretor do programa, é nosso diretor desde o começo, o próprio Silvestre, foram pessoas que endossaram a minha contratação para o mercado de trabalho. Então, acho que isso foi muito legal, ter podido conhecer pessoas do ramo e que me ajudaram a crescer como um estudante e um futuro profissional da comunicação. Para falar da minha coluna, como você disse, nesse período que eu fiquei afastado, não tinha possibilidade de vir gravar, porque a gente sabe, as gravações se estendem pela sexta-feira, começam, mas normalmente não tem um horário determinado para acabar. E conseguir essa folga ou essa ausência temporária da assessoria na qual eu trabalhava ficava muito difícil. E aí o pessoal sugeriu que eu fizesse uma coluna, que era o Papo com o Papa, que hoje se transformou num blog na internet, que está hoje tratando muito mais de basquetebol, acompanhando o time de Bauru. Então quem quiser, inclusive, saber notícias do time pode acessar. E essa coluna ficou durante mais de um ano sendo gravada, o tema trazido à mesa para discussão. Então, para mim foi muito gratificante, porque deu para perceber que o trabalho que eu tinha feito naqueles primeiros meses de 2010 tinha gerado uma apreciação positiva por parte dos professores que coordenam o programa, da parte da produção, o pessoal também aceitou. Então, para mim, isso foi muito legal.
E agora, a partir desse mês de agosto, eu pude voltar à mesa na agora oportunidade de apresentar um programa já com uma bagagem maior de rádio, podendo, junto a você, Luiz, brincar aqui na mesa, poder expor os meus pensamentos, as minhas ideias sobre esporte. E acho que isso está me preparando para daqui a 2 meses e meio, quando eu estiver me formando, poder ir para o mercado de trabalho com a condição de chegar lá e não apanhar tanto. Chegar lá como um profissional mais bem informado. Em relação a um programa que me marcou, não foi nem a apresentação do programa, mas foi a produção do programa. Que acho que para quem está lá atrás do aquário é a parte mais legal. Você poder ter contato com pessoas que tenham sido talvez seus ídolos. E essa foi a oportunidade que eu tive em 2010 de fazer a produção do programa do Centenário do Corinthians. Eu pude entrevistar Vladimir, Basílio, conversar com o pessoal que está hoje no Corinthians, até o Paulo André, zagueiro, que é meu primo e tal. Então a gente pôde ter um acesso ao Corinthians. Então, conversar com o Basílio e ele contar a história do gol de 77, que na semana que vem, no dia, se eu não me engano, no dia 13 de outubro, o dia que esse programa vai ao ar, comemora 35 anos do título de 77 do Corinthians. Então, é mais uma menção e mais uma homenagem que eu faço para aquela equipe do Corinthians que nós retratamos tão bem naquele programa do centenário do 1º de setembro de 2010 e o Corinthians comemorando agora os 35 anos. Então, para mim, esse programa foi o mais marcante, sem sombra de dúvidas. Poder ter contato com esses caras, que é o que eu tinha. Não figurinhas, porque eu não sou contemporâneos deles, mas que tenho em pôster, tenho em arquivo no meu computador, inclusive o jogo. Então esse programa para mim foi sensacional. Agora é você, Luiz. Você que faz parte do programa mais recente e que é o nosso especialista em automobilismo. Qual que é o programa que você mais gostou de participar, de produzir? Bom, o programa que eu mais gostei de participar foi o primeiro que eu fui chamado para comentar sobre automobilismo, basicamente. O Fábio Fleury, o diretor do programa, falou: ouvi dizer que você manja de Fórmula 1, precisa de alguém para ir lá comentar. E me chamou, vim aqui gravar então uma edição do Observatório do Esporte lá pro mês de abril, maio. E curiosamente, naquele dia eu vou me gabar agora da previsão que eu fiz, porque eu falei de Sérgio Pérez, né? Até então tinha corrido apenas a corrida da Austrália, que foi a primeira corrida do ano, e falei: olha, o Sérgio Pérez é um piloto que pode se destacar esse ano. Acabei mencionando o nome dele. Você também falou que o Barrichello ia ser campeão da Fórmula Indy. Então é preciso colocar as duas coisas na balança. É preciso pontuar. Mas eu vou falar só a parte que eu acertei. Eu prefiro falar só essa parte, que essa parte marcou um pouquinho mais. Que eu falei de Sérgio Pérez na corrida seguinte, no mesmo final de semana em que foi gravado o programa, daquela ocasião. O Sérgio Pérez foi segundo colocado, quase venceu a prova caótica do GP da Malásia. E a partir daí eu comecei a vir mais frequentemente para comentar sobre automobilismo. E aí, com a saída do Sérgio Bruno, me chamaram para locutar no programa. No começo era junto com o Sérgio Magson, depois locutei um tempo com a Piri, e agora junto aqui com você, Papa, aí eu falo um pouquinho de automobilismo, você fala um pouquinho de basquete. É que nem o Zeca falou, né? Tem cada um aqui na mesa quase especializado no esporte em si, mas também fala do restante em geral. Então eu diria que o programa mais marcante foi o primeiro, mas toda sexta-feira, que é o dia usual de gravação aqui, eu quero fazer uma menção, com muito prazer. Porque o Fábio Fleury já foi citado 2 vezes, eu também queria mandar um salve especial ao Fábio Fleury, especialista em rugby. Ele se recusa a vir aos microfones para dar o seu depoimento, mas o Fábio Fleury também, nessa fase de pilotos que a gente fez aqui, fizemos vários,
Fábio Fleury era aquele chato diretor que ficava querendo direcionar e de maneira correta o nosso comportamento diante dos microfones. Tanto que no início a gente era muito irônico com relação ao Corinthians, ele ficava bravo como corintiano histórico, mas ele viu que depois não tinha jeito, porque o Corinthians dá margem, obviamente, o Corinthians e qualquer clube grande dá margem a um tratamento diferenciado aqui no nosso programa. Mas então uma lembrança a Fábio Fleury, que também nessa fase inaugural, como disse o João Paulo Benini, ele é uma peça-chave para o programa ter o formato que tem até hoje. Quem está na mesa agora é o nosso produtor Rodrigo Pessoa. Qual edição você escolheu aqui pra gente? Olá, amigos, olá, ouvintes aqui do Observatório do Esporte. Eu já estou aqui no programa já faz quase 2 temporadas, desde o início de 2011. É uma satisfação muito grande poder participar aqui do programa. Algumas vezes eu já vim à mesa, sempre participo da produção do programa. Tem algumas edições que para mim foram especiais. Agora no mês de julho foi muito interessante poder comentar aqui na mesa, inclusive, sobre a vitória do Palmeiras na Copa do Brasil de 2012. Aquele programa foi marcante para mim por poder comentar do time no qual eu torço e ao mesmo tempo aqui no programa, que é outra das minhas maiores alegrias. De matéria que eu pude participar, que eu pude produzir, eu gostei muito de falar sobre o esporte paralímpico, que a gente comentou há algumas semanas aqui no Observatório. Eu acho interessante a oportunidade que a gente tem de aprender sobre outras modalidades, sobre aprender não só comentar, mas poder produzir, ir atrás, e a gente aprende muito aqui no Observatório. A gente vai comentar na matéria quantas modalidades a gente já abordou aqui no programa e poder produzir o material para vocês aqui da mesa, para mim, é uma das minhas maiores satisfações que eu tenho aqui na faculdade. Rodrigo Pessoa, inclusive, faz um TCC sobre o projeto do Observatório do Esporte. Você vai apresentar no final deste ano, Rodrigo? Final deste ano. Então não percam o Observatório nas bancas de TCC do curso de jornalismo da Unesp. Agora é a vez do nosso produtor Gabriel Cortez. Gabriel, você está na equipe já há algum tempo e qual o programa que você mais gostou de produzir, de repente estudar uma modalidade diferente? Olá, amigos do Observatório do Esporte. É uma honra, uma satisfação muito grande participar do programa. Eu que, desde o primeiro ano de faculdade, tive a oportunidade e recebi essa oportunidade com muita honraria e sempre procuro me dedicar ao máximo. Mas falando do programa, eu separei 2 programas que são muito, muito especiais para mim. Em especial o do Centenário do Santos, já comentado pelo nosso professor Zeca Marques. Principalmente pela produção, porque a gente realizou toda a produção do programa, os textos, as entrevistas, e principalmente na área da pesquisa. Para escrever os textos, a gente teve que pesquisar. Essas pesquisas, inclusive, geraram depois um trabalho que pudemos apresentar, e isso é muito importante para a gente, para a construção do nosso repertório, para a construção da nossa profissão daqui para frente. Foi importante também porque eu tive a honra de entrevistar o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, presidente na época de seu centenário. E outro programa que foi muito interessante para mim foi o programa 85, que foi ao ar no dia 30 de junho desse ano, de 2012. Por quê? 30 de junho de 2012, antes das Olimpíadas, uma semana antes, eu tive a honra de entrevistar o Arthur Zanetti no Sesc. Para mim também foi uma experiência fantástica. Eu nunca imaginei que no segundo ano de... Quem é Arthur Zanetti, Gabriel Arthur Cortez? Zanetti, um medalhista olímpico em Londres, na Olimpíada de Londres, agora em 2012, em julho. De ouro. Medalha de ouro. Medalha de ouro na ginástica. A primeira medalha de ouro da ginástica brasileira. E também queria ressaltar, além dessa parte do aprendizado todo que o programa traz pra gente, essa oportunidade de pesquisa, eu queria agradecer especialmente a 2 pessoas, ao Fernando Trindade, que foi quem me incluiu aqui no programa, quem abriu as portas do programa para mim, e também ao Fábio Fleury, que vem ajudando a gente aí, que vem instruindo e direcionando as produções dos programas e nos passando muita experiência. E claro, evidentemente, aos professores Zeca Marques, Tuca Américo, professor Carlos Napolitano, recém-contratada,
e todos os outros produtores aqui do programa, Silvestre Oliveira, Paulo Pepa, todos que já participaram, Piri, Brunão, enfim, toda a equipe do Observatório do Esporte, fica aqui o meu muito obrigado e o meu agradecimento sincero. Outro produtor aqui na mesa, agora é a vez de Fernando Martins escolher aí a sua edição favorita. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Bom, a minha edição escolhida foi a edição do programa 80, foi veiculada no dia 26 de maio de 2012. Para mim ela me marcou bastante, porque na produção foi a primeira entrevista que eu fiz junto com toda a equipe, eu, Gabriel e o Rodrigo Pessoa, e na época a Fabiane Carrijo também. A gente foi entrevistar a geração de ouro do vôlei na USP. E foi uma experiência muito interessante, foi uma entrevista coletiva, eu nunca tinha visto isso antes, para mim foi algo que marcou muito e era uma das minhas primeiras participações na produção do programa, então deu aquele baque já, aquela acordada. E para mim marcou muito e ainda mais foi reforçado esse programa porque foi a minha primeira participação na mesa também. E o nervosismo todo, a ansiedade, igual eu tô agora também. Quem que você entrevistou, Fernando Martins? Eu fiz uma pergunta só pro Maurício, eu mais acompanhei os produtores, que eu ainda tinha acabado de chegar, e foi mais a experiência mesmo, foi aquele choque, assim, acorda, agora você tá no programa sério, e depois participando dos programas, as reuniões de pauta depois, algo que eu nunca tinha visto, é algo incrível também, algo que tem tudo a ver com a nossa profissão daqui pra frente, e é isso que eu acho que faz, o aprendizado aqui é enorme, é algo muito gratificante, a gente aprende todas as gravações, todas as sextas-feiras, a gente aprende muito, tanto com o Zeca, com o Tuca, com o João Paulo. Você aprende alguma coisa? Sempre, né? Corintiano, a gente aprende muito, principalmente com a história do Corinthians. Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei de esporte aqui, até com todos os outros companheiros de República dele, o Trindade, o Márcio. O pessoal da República Porcão, isso. Eles que vão dar o depoimento daqui a pouco também. Isso, então pra mim é um aprendizado muito grande e também lá fora, do outro lado do aquário, ali com o Fábio Flori, com o Silvestre, com o Pepa, a gente aprende muito na edição e é muito legal ver o trabalho deles e é isso, é muito gratificante e eu gostaria de agradecer a oportunidade e todo o aprendizado que eu venho tendo até aqui e pretendo ter muito tempo ainda. E como já dissemos, o programa Observatório do Esporte chega hoje à sua 100ª edição aqui na Rádio Unesp FM 105,7. Com uma proposta diferenciada do padrão do jornalismo radiofônico, o Observatório já deu espaço a muitas modalidades esportivas. Já foram temas para as nossas discussões de esportes como o futebol, vôlei, basquete, rugby, tênis, hipismo, ciclismo, golfe, futsal e beisebol. Também debatemos sobre atletismo, futebol americano, polo aquático, judô, salto com vara, natação, ginástica, boxe, MMA, futebol de mesa, Fórmula 1, Fórmula Indy, touradas e rodeios. E para que nossa produção conseguisse abordar tantos temas, gostaríamos de agradecer a alguns jornalistas que colaboraram como fontes em muitas das nossas matérias. Da equipe ESPN, quem colaborou conosco foi Leonardo Bertozzi, Paulo Calçade, Flávio Gomes, Everaldo Marques, Juca Kifuri, Paulo Cleto, Vinícius Nicoletti, Rodrigo Rodrigues, Roberto Salim, Roger Maia, Fernando Nardini e Paulo Antunes. O pessoal do Sport TV também ajudou em nosso programa. Entrevistamos o J. Júnior, o Edgar Alencar, inclusive que é saído aqui da Unesp, Renato Peters e o Carlos Cereto. Outros jornalistas também participaram no Observatório. José Roberto Toreiro, Jorge Luiz Rodrigues, Vladir Lemos, Alex Sabino e o chargista Gustavo Duarte já foram entrevistados pela nossa equipe. Pessoas ligadas ao esporte e ex-atletas também colaboraram conosco. Já entrevistamos o pessoal do vôlei, que foi o Paulão, Marcelo Negrão, Maurício e também o Carlão, nessa oportunidade que o Fernando contou pra gente, e o ginasta, medalhista de ouro na Olimpíada de Londres 2012, Arthur Zanetti. Também falamos com ex-jogadores como César Sampaio, Dada Maravilha, Reinaldo, Oscar Schmidt, o treinador Jorginho, o ex-árbitro Salvo Espínola, Daniele Zangrando, Larry Taylor, William Arjona, jogador do Cruzeiro de vôlei, e Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, são alguns exemplos de quem já passou por aqui. Agora vamos relembrar quem já passou pelo Observatório do Esporte.
Conversamos com o pessoal da primeira equipe do programa, aqueles que ficaram conhecidos como os Três Porquinhos. E para conferir um pouquinho do que os Três Porquinhos, em alusão à República Porcão, da qual eles moram e torcem pelo Palmeiras, aí na luta contra o rebaixamento na temporada 2012, vamos falar com Fernando Trindade. Bom, é o seguinte, a experiência que eu tive no Observatório foi muito legal e é difícil apontar um único programa como sendo o que mais me lembro, o que eu mais me recordo, né? Ao todo, acho que juntando o conjunto da obra, vamos dizer assim, o Observatório foi um projeto muito bacana que me ajudou muito durante a faculdade, enfim. Mas uma matéria que eu me lembro que eu fiz e que me chamou muita atenção foi dos 50 anos do Morumbi, quando eu entrevistei o cara que fez o primeiro gol lá, o Peixinho. E ele me contou uma história que até então eu não sabia. Quando ele fez o gol, se eu não me engano, contra o Santos, agora minha memória vai falhar. E ele fez o gol dando aquela posição que a gente chama de peixinho, mas que até então, na época, não tinha nome. Que ele dá um pulo pra frente de barriga e faz o gol de cabeça. E ficou Peixinho esse gol por causa do nome dele. E aquilo, quando eu descobri, eu achei muito bacana, porque, eu entrevistei o cara, não sabia que isso existia. Eu entrevistei o cara que hoje todo mundo sabe, se você falar, eu fiz um gol de Peixinho, já vem à mente toda aquela ginástica que o cara faz tentando cabecear a bola, um gol artístico, né? Então isso me marcou bastante. E outro programa também que me marcou foi da retrospectiva do ano passado, enquanto eu estava aí no Observatório, que a gente pôde reunir os fatos do ano todo, os fatos esportivos do ano todo, cada um falou um pouquinho e foi discutindo. Isso também ficou marcado, ficou bem legal o programa na época que foi feito. Pessoal, um grande abraço aí para todo mundo do Observatório, que continue por muito tempo esse programa que serve de experiência para todo mundo, com certeza. A informação, além das 4 linhas, coisas que a gente não vê no nosso cotidiano esportivo, nas mídias tradicionais, a gente pode acompanhar aí no Observatório. Um grande abraço a todo mundo. Agora é a vez de Matheus Orlando. Vamos ouvir. Gostei muito de ter feito parte da equipe do Observatório. Foi uma experiência que me ajudou a conseguir entrar na 94, que é onde eu estou hoje, né? Aí no Observatório eu estive em contato com o esporte e com o rádio, que são 2 das minhas atividades preferidas, sabe? Então foi uma experiência muito positiva, aprendi bastante, consegui, como eu estava no 2º ano, começar a exercer mesmo a profissão de jornalismo numa rádio FM, o que foi muito importante para mim. Quanto a uma edição marcante do programa, eu posso falar do aniversário do Palmeiras, que eu, na condição de palmeirense, me lembro que fiz a reportagem, entrevistei o César Sampaio, e, o César Sampaio é um dos maiores ídolos da história do time, né? Então foi muito especial essa reportagem, especificamente, mas o programa como um todo contribuiu muito na minha carreira. Tenho certeza que isso vai ser muito importante ainda nessa carreira que eu tô começando, né? Eu queria aproveitar, mandar um abraço então pro pessoal do Observatório, dizer que eu tive que sair daí, né? Mas espero ter deixado as portas abertas para um eventual retorno, né? Quem sabe voltar a fazer parte do programa algum dia. Vamos conferir também o recado de Caio Casagrande. O programa que mais me marcou foi um que eu entrevistei o Oscar Schmidt. Acho que para mim foi uma experiência muito, muito boa. Hoje eu trabalho nessa área do basquete, então para mim ele já era um ídolo meu. O Observatório me deu essa oportunidade de entrevistá-lo. Total apoio dos professores, do Tuca, do Beca, o Brunão sempre ajudando, a Piri. Então acho que foi uma experiência muito boa para mim. Acho que vai contribuir muito na minha carreira daqui a um tempo. Então eu acho que o Observatório ajuda bastante na formação dos alunos da Unesp. E é um programa que realmente ajuda os alunos da Unesp, ao contrário de muitos outros que ainda não abrem as portas com o Observatório. Só mesmo mandar um abraço para todo mundo, que estão de parabéns pelo programa. Agradecemos ao Fernando, ao Matheus e ao Caio. Zeca Marques, o que você lembra desse time dos porquinhos do Observatório? A particularidade é que os 3 torciam pro Palmeiras e por isso que ficaram apelidados 3 porquinhos, né? Fernando Trindade, Matheus Orlando, Caio Casagrande.
O Trindade disse que se emocionou, né, ao entrevistar o Peixinho. Só fazer uma correção da lembrança dele. O jogo inaugural do Morumbi foi em 2 de outubro de 60, entre o São Paulo e o Sporting de Lisboa. E o gol do Peixinho foi o primeiro gol marcado no estádio. Peixinho, que é parente do professor Jefferson Goulart, meu amigo aqui do Departamento de Ciências Humanas, né? E esse trio, né, dos Três Porquinhos também fazia parte da produção o nosso João Paulo Benini, né? Então era um grande quarteto aqui com palmeirenses e um corintiano que deu origem ao programa. E acho que tinha uma outra particularidade: os 4 são amigos, os 4 fazem parte da mesma turma do curso de jornalismo, turma que deve concluir o curso agora em dezembro de 2012. E isso ajudou muito, porque além deles serem amigos e serem da mesma turma, eles já tinham a experiência de trabalhar ativamente na Rádio Unesp Virtual, né? E isso acho que ajudou muito nessa formatação do programa logo no início. Então fica aí também um agradecimento especial a eles, porque muito do que o programa é hoje tem a ver com o fato de eles terem permanecido quase um ano, né, Papa? Vocês ficaram na produção? Nós ficamos um ano, foi o primeiro ano inteiro, né, o ano de 2010. Aí no começo do ano de 2011, eu e o Caio, quase que na mesma época, entramos no mercado de trabalho. E logo na sequência, alguns meses depois, o Matheus. Então vamos falar onde eles estão hoje, Papa. O Caio, já há mais de um ano e meio, é o assessor de imprensa do Bauru Basquete. Tá lá com o pessoal, inclusive desenvolvendo várias ações. Foi dele a ideia do Canta Larry, que foi antes da Olimpíada. E ele junto... Larry deve adorar ele. O Larry gosta, cara. O Larry gosta dessas papagaiadas, assim, essas coisas. O Larry é uma pessoa muito, muito gente boa. E vocês até tiveram a oportunidade de conhecê-lo aqui quando da entrevista. E o Caio tá participando ativamente, tá crescendo a cada dia como profissional. E o Matheus, como ele disse na própria entrevista, o Matheus tá na 94, ainda estagiário da 94, mas com uma chance bem grande de ser efetivado pro ano que vem. E o Fernando Trindade, que foi o que participou por mais tempo da produção aqui, ficou por quase 2 anos, hoje é o estagiário da TV Tem. Então tá também conquistando seu espaço no mercado de comunicação aí de Bauru e do Brasil, por que não? Na segunda temporada do programa, já em 2011, outros produtores passaram aqui pelo Observatório do Esporte. Natália Dário, Natália Boni e Felipe Ferro deixaram seus recados para a equipe do Observatório. Vamos conferir o que nossa ex-locutora comentou sobre sua passagem no programa. Olá, ouvintes e companheiros do Observatório. Primeiramente, queria parabenizar o programa pela sua 100ª edição e dizer que foi um prazer enorme ter feito parte dessa equipe. Um dos momentos mais marcantes que eu tive no Observatório foi o convite para assumir a locução ao lado do Brunão. Foram meses muito bons e que eu aprendi bastante e ganhei muita experiência. Já o programa que mais marcou para mim foi o da Dica Cultural sobre o filme Heleno, em que eu pude entrevistar o Marcos Eduardo Neves, autor do livro, que foi muito simpático e despertou meu interesse pela história do jogador. Bem, eu desejo todo o sucesso para o programa e para a equipe e que o Observatório possa crescer cada vez mais. Um grande abraço. Agora é a vez de Felipe Ferro, que também comentou sobre a experiência vivida no programa. Foi muito legal fazer parte dessa equipe, né? Pude aprender bastante, pude estar entrando em contato com várias pessoas ligadas ao mundo esportivo. É sempre muito bom ouvir o programa, muita qualidade nos debates, as discussões são muito válidas, eu acho que é muito interessante o pessoal continuar acompanhando o que vai acontecer no futuro. Eu desejo aí sorte pro pessoal, né, nessa edição número 100, já comemorando aí vários anos aí do programa. Eu acho que o momento que eu lembro, assim, foi uma das primeiras vezes que eu pude entrar em contato com o pessoal tá ligado ao mundo esportivo. Eu consegui falar com o Dadá Maravilha, foi uma experiência bem legal. Ele é um cara muito bem humorado, que sempre teve, e foi muito importante na história do futebol brasileiro. Então acho que é o momento que eu mais me recordo, assim, foi quando eu falei com o Dadá. Foi realmente muito legal. Foi uma discussão, acho que na época, sobre o João Sorrisão, sobre as comemorações. Ele que era um ícone desse meio, pôde falar bastante tempo comigo, então foi uma experiência marcante para mim que eu vou carregar. Então aí, muito sucesso no programa, que essas 100 edições se tornem 200 e 300 e continue por aí fazendo sempre o sucesso que fez.
Vamos conferir também o que a Natália Boni comentou sobre o Observatório do Esporte. Eu acho que o programa ajudou bastante na formação desse conhecimento do mundo do esporte de uma maneira diferenciada, né, do comum, que a gente pesquisava coisas que geralmente não se pesquisa nos outros programas, nos outros jornais, e esse aprofundamento mesmo da matéria, com as discussões durante o programa, me ajudou bastante, porque algumas vezes participando da mesa, eu conseguia falar, dar minha opinião, é um aprofundamento diferente de só fazer um programa como repórter, alguma matériazinha. São matérias mais específicas, de uns assuntos legais, interessantes, diferentes do abordado diariamente pelo jornalismo esportivo. Mandar um abraço para todo o pessoal daí que continua o programa. Agradecemos a Natália Dário, ao Felipe Ferro e a Natália Boni pela participação aqui no Observatório. Zeca Marques, você tem algumas palavras? Não, só lembrar que também tivemos na produção durante alguns poucos meses a Letícia Benini, que é aluna de IRP aqui da Unesp. Letícia Benini, que é prima do João Paulo Benini, o nosso Papa. Momentos de nepotismo explícito no e programa. o Papa, vocês lembram daquele episódio do Neymar com o René Simões? Com o René Simões no Santos e Atlético Paranaense? Aliás, Atlético Goianiense na Vila Belmiro. René Simões disse que estávamos criando um monstro, né? E Sérgio Bruno Trivelato disse que o nosso monstro da imprensa esportiva era João Paulo Benini. Então, quando a Letícia Benini chegou aqui, por ser prima do monstro, ela passou a ser a nossa monstra do programa, Letícia do curso da RP. E uma outra lembrança, uma menção honrosa, o Maurício Sticer foi um jornalista que colaborou em mais uma edição do programa. O Maurício Sticer, que hoje é crítico de televisão do portal UOL, e que já veio aqui a Bauru 2 vezes participar de eventos aqui da nossa querida FAAC. Na terceira temporada do Observatório do Esporte, já em 2012, tivemos alguns desfalques importantes em nossa equipe. Brunão e Piri, que estavam desde o início do programa, tiveram que deixar o Observatório. Vamos conferir o recado que a Andressa Borzillo deixou para nossa equipe. Na realidade, não consigo escolher, de repente, um programa que tenha marcado, afinal foram tantos programas. Eu fui o pessoal que começou a gravar o Observatório. Na realidade, eu indiretamente participo do projeto até mesmo antes de ele ir para o ar. Quando eu ainda estava na faculdade, alguns professores vieram me mostrar o projeto, me interessou desde o princípio e no fim acabei participando com maior orgulho e carinho. Durante muito tempo participei do Observatório e agradeço a todos que me propuseram esse projeto e me convidaram para participar. Talvez o pessoal lembre, porque eu me emocionei bastante, que foi um programa logo após o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, que, é claro, eu estava feliz porque o Corinthians foi campeão brasileiro, mas ao mesmo tempo eu estava muito triste com a morte do Sócrates, que por coincidência foi no mesmo dia do último jogo do campeonato, né, que o Corinthians empatou com o Palmeiras, e houveram várias homenagens ao Sócrates, e eu, como mais uma que era fã desse cara fenomenal, no programa acabei me emocionando e talvez por isso tenha me marcado um pouco mais. E é claro também, a última gravação em que eu participei do programa, no último mês de agosto, eu acho que acaba sendo as lembranças mais marcantes, mas tiveram inúmeros programas assim, muito divertidos, com histórias, provocações, o Zeca sempre contra o Corinthians e isso acabava criando um clima até engraçado, porque às vezes vinha assim, eu me preparava às vezes para provocar alguma coisa em relação à Portuguesa ou Benfica, mas era muito saudável, era muito divertido. O programa tem detalhes assim muito enriquecedores para quem acompanha, a gente que faz também, né, as nossas discussões, tudo que envolve a construção do programa. Ela é muito bacana e eu acho que isso chega a quem está ouvindo, né, quem está no rádio acompanhando o que é discutido ali toda semana. Então, para mim foi um prazer assim gigantesco. Eu tenho a agradecer e mandar uma saudação aí a todo o pessoal, mandar um abraço e que venham pela frente mais 100, mais 100, mais 100,
que o Observatório é um programa que com certeza já está marcado na história da Rádio Unesp. É isso aí, galera. Um abraço. Agora é a vez de Sérgio Bruno Trivelato deixar sua mensagem. Olá, pessoal do Observatório do Esporte. Parabéns pelos 100 programas. Eu tive satisfação de participar de boa parte dessa história e desejo a vocês muita felicidade e que venham 200, 300 e muito mais programas. O que eu me lembro mais especificamente é do convívio e das boas rodas de conversa aí sobre futebol e sobre a mídia esportiva, né? Especificamente, talvez o programa que eu tenha me emocionado foi quando o Fluminense foi campeão brasileiro do ano passado e a gente dedicou, pelo menos eu dediquei aquele programa a um falecido amigo nosso, Júlio César. Essa foi uma edição que me marcou muito, que me deixou feliz de poder ter relembrado o amigo numa condição diferente, né? Passados tantos anos do falecimento dele, ele que foi companheiro aí da Unesp. Então não tem muito o que dizer, eu quero mais dar parabéns e desejar longa vida para vocês e que venham muitos programas e desejo muito sucesso e felicidade para toda a equipe aí. Fabiane Carrijo, que integrou o time do Observatório em 2012, também deixou sua mensagem. Eu adorei meu período no Observatório do Esporte, apesar de curto, eu aprendi muito com todos, com o Tuca, com o Zeca, com o Fábio, com todo mundo, a Piri. Me receberam de uma forma muito gostosa, me mostraram realmente aspectos do jornalismo que você só tem contato, é uma oportunidade muito bacana de você ter contato com um jornalismo sério, um jornalismo que pensa, e foi muito bacana para mim esse período. Eu sinto muita saudade do Observatório, mas eu acho que o Observatório, dentro do contexto dos programas esportivos, tem muito a mostrar para muito programa grande. Acho que quem tem a oportunidade de acompanhar, de não só produzir, mas até mesmo de ouvir o Observatório, é uma maneira bem diferente e bem bacana de entender mais sobre o esporte. A matéria que mais me marcou enquanto eu estava aí no Observatório foi, acho que um comentário, um boletim do Papa sobre o Bauru Basquete, que eu gosto muito de basquete, e ele falou sobre os 10 anos da conquista do Campeonato Brasileiro. E eu achei muito legal, fiquei muito empolgada. Fiquei triste de não saber antes desse boletim para dar um depoimento, porque foi um momento esportivo aqui em Bauru que me marcou bastante. E eu adorei ver o boletim do Papa, participar e participar também da produção enquanto eu estava aí, falar com figuras que eu nunca imaginei que eu poderia falar, como o Juca. Quando a gente estava aí, a gente conseguiu entrevista com ele. Quando o Larry foi aí no estúdio também, acho que foi uma oportunidade bem bacana, que ele tinha acabado de ser naturalizado. Foi uma das minhas primeiras participações no programa. Sempre a equipe de produção também, o Gabriel, o Rodrigo, sempre muito solícito, sempre me ajudando muito. Adorei, eu só tenho elogios a fazer ao Observatório. E um muito obrigada também, que eu queria aproveitar e mandar, porque realmente vocês todos são demais. Agradecemos a participação da Piri, do Brunão e da Fabiane. Tuca Américo. Bem, agradecer a participação de todos, né? Também não estamos finalizando ainda, mas é só para recordar a importância da Piri, né? Porque a Piri, ela é anterior a mim, anterior ao Zeca. Ela participou do grupo de esporte no embrião do GCF junto com a Sandra Turtelli. Então, quando a gente chegou na Unesp, esse grupo já existia. Então, nós somos, de certa forma, herdeiros daquilo que a Piri, junto com a Sandra, começaram aqui. A Sandra junto com a Piri. Então, eu agradeço muito, porque somos simplesmente herdeiros do que elas começaram. Também o Sérgio Bruno, né, que é amigo de faculdade, amigo velho, já tem quase uma relação de irmão. Sou padrinho de casamento do Brunão, mas não é nepotismo, mas é quase, né? Ele também é meu padrinho de casamento. Então, mas é uma relação que a gente começou a discutir esportes, isso lá nos idos de 91, 92, na época de faculdade. Assim como vocês começaram agora aqui na faculdade a discutir, a gente já fazia isso em 91, mas não tínhamos espaço disponível que vocês têm hoje, com uma Rádio Unesp virtual, aqui o programa, né? Papa, lembranças? Não, eu queria, desculpa, Papa, eu queria claro. também fazer uma menção especial a Piri, que dividia aqui o espaço da mesa comigo, eu sempre provocando o Corinthians, muito em função dela. E também uma grande lembrança, uma saudação ao Sérgio Bruno, com quem aprendi muito, em função do vasto conhecimento de esportes que ele tem, do bom humor,
e de algumas sacadas interessantes que ele tinha na locução, né? E foi um prazer também para mim, quando eu cheguei aqui à Rádio Unesp, encontrar um ex-aluno de São Paulo, mas sobre esse ex-aluno eu deixo o Papa, porque o Papa tem vínculos maiores com ele, que é o nosso japonês da produção. O Danilo Koga, que foi uma pessoa que trabalhou aqui na Rádio Unesp durante um período, estava quando o programa começou, em maio de 2010, e ficou por mais de um ano colaborando na produção, ensinando muito a gente quando a gente vinha aqui fazer as entrevistas, de como abordar, não entrar de sola no entrevistado direto quando você tem um assunto às vezes mais delicado. Então ele deu muitos toques pra gente que a gente vai acabar levando pra nossa carreira profissional. E o Danilo, que no último mês de setembro acabou casando depois de longo período aí de namoro, nós... Contraiu o matrimônio. Pudemos participar da festa de casamento dele, foi bem legal, porque foi uma relação que começou profissional e hoje ela é uma relação, além do profissional, tem o lado pessoal também. Então acho que o mundo do jornalismo esportivo, o mundo da rádio esportiva, ela te proporciona isso também, fazer amizades, e isso é muito legal. Eu queria só fazer um agradecimento pessoal ao Danilo, porque a minha entrada na Rádio Unesp FM foi graças ao Danilo. Um dia ele me viu locutando o Minuto Consciente, que é o produto da Agência Propagação, e acabou me chamando para locutar um programa que ele produzia, que na época era o Giro Cultural. E aí então eu fiz aí os contatos na rádio, conheci o Silvestre, o Fábio Fleury, que depois aí me chamaram para participar do Observatório do Esporte. Sérgio Magson, nosso 12º jogador no Observatório, comentou sobre sua participação no programa. Vamos conferir. O Observatório do Esporte, edição número 100, né? Primeiramente eu gostaria de parabenizar o pessoal da produção, né? Os professores Marcos Américo, Zeca Marques e Carlos Napolitano, e a moçada que faz a produção. A minha experiência no Observatório do Esporte foi uma curta experiência. Eu entrei para cobrir uma vaga na apresentação do programa durante o mês de julho, mês de férias acadêmicas, né? E foi uma experiência bem bacana. Apesar de não ter participado tão ativamente dos debates, né? Eu acho interessante esse ponto de vista que o programa traz, né? Acerca do esporte, né? O esporte como valor cultural, social, econômico, enfim, fugindo um pouco daquele padrãozão dos programas de mesa redonda, daquele programa formatado de esporte que a gente está acostumado a ouvir no rádio, ou enfim, aqueles programas de TV que focam mais resultados, né? Enfim, o Observatório do Esporte, o contrário, ele fala, né, do esporte além das 4 linhas, né? Ele traz uma visão diferente acerca do esporte. Enfim, é bem interessante o programa, eu recomendo. Do lado de lá do aquário, Silvestre Oliveira, nosso técnico, comentou como é produzir o Observatório do Esporte. Alô, amigos do Observatório do Esporte, amigos, queridos ouvintes. Estou aqui participando do programa para dizer da minha experiência de trabalhar com o grupo do Observatório do Esporte, que tem sido realmente uma experiência agradável. Trabalhei durante muito tempo com narradores, cronistas, repórteres de campo, trabalhando então dentro do futebol e cobrindo também outros tipos de esporte. Então, hoje, trabalhando com o pessoal do Observatório, realmente é uma experiência diferente, né? A gente participa de várias formas e também tem aprendido bastante. Então esse trabalho com professores e alunos tem acrescentado na minha profissão, dentro da minha área como radialista, coisas assim bem diferentes, né? Uma maneira diferente de ver a profissão de radialista, principalmente nessa área esportiva. Até algumas coisas que marcaram para mim, e eu acabei hoje até tenho procurado comprar mais livros, né, estudando mais a área esportiva, até alguns nomes que foram citados durante o programa pelo nosso querido Zeca Marques, principalmente Nelson Rodrigues, o nosso querido jornalista Mário Filho, né, que desenvolveu uma forma de escrever o futebol para os torcedores, utilizando assim títulos criativos.
eu guardei algumas coisas até das quais ele disse, né? Adjetivos e metáforas que construíam um novo imaginário sobre esporte que viria a ser valorizado e utilizado por vários outros jornalistas. Então, muita coisa assim culturalmente e assim até de uma forma às vezes brincalhona, né? Porque como também o nosso professor Tuca, né? Que é um grande esportista dentro do voleibol, foi, né? E eu também, que gosto muito de corrida, então essas coisas assim, o esporte que é uma coisa que agrada não só aos brasileiros, como mundialmente, né? A outras pessoas. Então, para mim, tem acrescentado bastante. Eu agradeço muitíssimo até por essa experiência, que não tem preço. Muito obrigado aí a vocês e um abraço. Hein? E nós temos também um produtor informal, que muitas vezes nos municia com números, com fontes. Gustavo Longo, repórter do jornal Bom Dia, deu a sua opinião sobre o programa. Vamos conferir o que o Guga falou pra gente. O Observatório do Esporte é um programa que eu vi nascer, na verdade, né? O embrião do programa eu participei, né, em 2008, nossa, faz tempo, hein? Na época era eu, o Tuca, o Sérgio Bruno Trivelato, tinha até o William Douglas que nos ajudava, né? Eu vi nascer esse embrião, né? Poder discutir o esporte, né? Discutir a imprensa esportiva, discutir os bastidores do esporte de uma maneira mais crítica, mais diferente do que a gente vê aí nos noticiários esportivos de modo geral, né? Aí entre indas e vindas, né? Acabei participando da primeira equipe, depois tive que sair, mas participei da mesa algumas vezes, agora a gente brinca, né? Eu participo aí como produtor informal. Acho que um programa de marca de 100 edições é uma marca fantástica, não é fácil, né? Um programa no interior atingir essa marca de 100 edições, ainda mais falando de esporte de uma maneira que o público não está tão acostumado, né? E dentre essas 100 edições, a que me marca bastante, óbvio, né? Ser Santista é um programa especial do Santos, né? Onde o Observatório conseguiu trazer até mesmo a entrevista com o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, né? Acho que foi a única emissora anterior que trouxe, né? No aniversário do Santos. E lembro também das entrevistas, né? Os programas com Larry Taylor e com William Arjona, né? Que foi o melhor levantador da Superliga, que estava em Bauru, e o Observatório também foi o único veículo aqui da cidade que conseguiu fazer uma entrevista, conseguiu fazer uma bela entrevista com ele, ele falou de seleção, clubes, vôlei, bastidores. E eu acho que é isso. Eu acho que o Observatório tem que seguir esse caminho mesmo, seguir essa tradição, né? Que já é uma tradição, né? Sem edições cria-se uma tradição de crítica, né? Crítica ao esporte, crítica à imprensa esportiva e crítica no sentido de análise, no sentido de apontar erros e soluções para a cobertura do jornalismo esportivo de modo geral e para os bastidores do esporte, que é num país olímpico, né, como é o Brasil atualmente, está mais do que evidência. Acho que é mais do que necessário um programa desse tipo estar no ar, e acho que deveria até ter mais espaço aí em outros veículos também. Obrigado ao Sérgio Magson, ao Silvestre e ao Gustavo Longo. E depois de tantas homenagens nesse programa especial, agora uma participação mais do que especial aqui do nosso diretor Fábio Fleury. Fábio, a palavra é sua. Um abraço aqui aos amigos do Observatório do Esporte, da mesa, com essa convivência de 3 anos, né? Que trouxe muita alegria aqui para a Rádio Unesp, conhecimento, né? Tratando o esporte de uma forma diferente. Mas a minha consideração final, acho que eu fui encarregado disso por vocês, é uma menção que esse programa só existe porque existe o ouvinte. E é a este ouvinte que a gente faz o programa. Então toda essa dedicação, todo esse carinho que a gente tem de tudo que vocês ouviram até agora, da produção, da mesa, a pesquisa que é feita, os comentários que são elaborados antecipadamente para que o ouvinte receba isso em sua casa, no seu carro, aonde ele estiver, e que aproveite disso, porque o rádio, uma rádio educativa no caso, como é o Unesp FM, aqui a gente não vende fogão, não vende carro, não vende geladeira, a gente vende ideias, né? E possibilidades para que a pessoa, o ouvinte, desperte interesse para outras coisas, para novidades. O esporte não é só futebol, a gente falamos, mas tem outras considerações, tem o lado social, tem o lado psicológico, tem o lado econômico, e é isso que a gente quer.
uma rádio educativa serve para isso. E por isso que esse programa é tão importante para a rádio, por isso que tem que agradecer a direção da emissora também, por entender a importância e nos dar a liberdade total de ação, né, e de opinião, que isso é muito importante. Então fica a minha menção ao ouvinte. Temos que evoluir a nossa... Eu fico preocupado nos bastidores com a linguagem radiofônica do programa, e isso a gente vai melhorando, e precisamos da participação do ouvinte também. Você, ouvinte, que acompanha o Observatório com uma certa frequência, escreva pra gente, mande um e-mail sugerindo pautas, criticando, que isso é muito importante para que a gente cresça e para que o programa fique mais atraente para você, ouvinte. Então, um abraço a todos e acho que é o encerramento. E na semana que vem, todo mundo aqui, reunião de pauta e vamos lá. Muito obrigado, Fábio Fleury. E lembrar que você, ouvinte do programa, você pode acessar as redes sociais e curtir nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. O Observatório está no Facebook e também tem 2 integrantes que não vieram ao microfone hoje, são pessoas um pouco mais tímidas, mas que a gente gosta também sempre de falar de toda a nossa equipe de produção. A Marina Goulart e o João Vitor Bellini são 2 produtores que chegaram recentemente no programa, e ainda temos o Paulo Pepa, que sempre nos ajuda, colabora, né, na mesa de som, na edição. Então fica a nossa lembrança. E no Facebook, você que está aí plugado nas redes sociais, é www.facebook.com/Observatório do Esporte. E você também pode acessar o blog do programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Zeca Marques, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e Fábio Fleury. Equipe de produção: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart e João Vitor Bellini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Carlo Napolitano e José Carlos Marques. Até a próxima semana. O programa 101 já está no forno. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. Apresentou